Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta agora para falarmos sobre dicas. Eu sei que você ama uma dica. Então a gente vai falar sobre dicas para sua redação. Vamos lá! Eu sou a professora Cássia Braga, esse é o meu Instagram e a gente vai para aquela aula, a qual muito provavelmente você começou por ela, né? Eu sei, eu conheço bem aluno, né, ao longo dessa minha experiência aí em sala de aula. Mas tá bom, tá valendo, mas depois você volta para o restante para você entender como é que faz uma redação, viu? Então vamos aqui, olha só. Use construções curtas e evite intercalações excessivas. Vamos aqui. Quando você faz construções curtas, eu vou até acrescentar e na ordem direta. E na ordem direta. Eu nem sei se tem isso aqui, eu acho que eu falo sobre isso mais à frente. E na ordem direta. Se eu falo de novo. Qual é a ordem direta? Sujeito, verbo e complemento. Por que isso? Quando você não segue essa ordem, primeiramente você dificulta o entendimento do seu texto. Em segundo ponto, você corre mais riscos de errar a concordância, tá? As intercalações excessivas também podem prejudicar a sua coerência e podem também te fazer errar a concordância, tá? Então, olha só. Um texto sem objetividade. O maior país da América Latina, apesar de ainda desconhecer seu potencial imenso, parece ter encontrado o caminho do progresso tão esperado pela população. E aí, gente, esse texto tá ruim? Não tá, não é um texto ruim. Mas para uma redação de concurso público, pensa só, nós estamos estudando para uma redação de concurso público. Para a redação de concurso público pode ser um problema, tá? Então vamos aqui. O que você faz? Você fala, gente, o Brasil pode ter encontrado o caminho do progresso. O menos é mais. Vai na simplicidade. Professora, mas eu encontrei uma palavra tão bonita, eu queria tanto usar. Então usa, não tem problema nenhum. Mas pensa o seguinte, se o meu texto for simples, não é pobre. Não é um texto pobre de argumentos, não é um texto pobre de ideias, é um texto com construções simples. Quanto mais simples o meu texto é, mais fácil ele será entendido e melhor vai ser minha nota, tá bom? Então vamos seguir aqui, ó. Outra coisa, elimine elementos que não contribuam para a clareza do texto. Nada de ficar contando a história do boi, nada de ficar contando a história da avó. Fale somente o que é necessário. Quando você fala somente o que é necessário, você consegue falar mais, entende? Sabe quando às vezes a pessoa fala, meu Deus, eu não tive espaço para poder falar sobre tal coisa. Quando você olha, a pessoa me trouxe uma citação de 3 linhas. Minha gente, 3 linhas só para uma citação é coisa demais. Relaciona essa citação com as suas palavras. E aí você já cita, já argumenta, já faz tudo de uma vez só, tá bom? Então vamos lá. A maravilhosa cidade de Brasília, capital do Brasil, representará nosso imenso país. Não, gente, o Brasília representará o país. O Brasil, pronto, simples. Olha quantas palavras eu eliminei, eu fiquei com 4, aqui tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 palavras. De 12 eu transformei em 4 e disse a mesma coisa. Isso é concisão. Se você já estudou o Manual de Redação Oficial da Presidência da República, você já estudou sobre concisão e a gente tem essa concisão aqui. Que é você dizer o maior número de informações com o menor número de palavras, tá? Isso é uma boa para você melhorar o seu argumento, viu? Sem objetividade, desde sempre nos dias de hoje a necessidade de estudo. Gente, a necessidade de estudo sempre. Pronto, simples assim. Restringam o uso das partículas, que, qual, cujo. Esses pronomes, isso se chama queísmo, pessoal. O excesso de que, ele prejudica o nosso texto e vira quase um rap. O rap do quê? Que. Não, pelo amor de Deus. Olha só. O progresso que foi arquivado e que representava informações que eram relevantes. Não. O processo arquivado apresentava informações relevantes. Para você evitar o uso dessas intercalações também, desses queísmos, você pode substituir as orações desenvolvidas por reduzidas, tá? Quais são as orações reduzidas? Aquelas que elas são introduzidas por pronomes, por verbos na sua forma nominal. Ajuda, tá? Lembrando que é importante você evitar o uso do gerúndio no seu texto.
Ai, professora, mas eu preciso usar o gerúndio. Não tem problema. Não tem problema. Você deve evitar o excesso. Porque o gerúndio, ele trava a nossa fala, tá? Evite figuras de linguagem, frases ambíguas. No caso, pessoal, vocês devem evitar o uso de construções, que não fale na literalidade, tá? Porque quando você não traz uma ideia literal no seu texto, você abre possibilidades de interpretação. E aí, às vezes, essa interpretação não era a que você queria, tá? Então, use sempre o sentido denotativo, jamais o conotativo. Então, olha só, o tribunal é fogo para decidir? Não, ele é criterioso, ele é exigente. Então, não use essas expressões, tá? Paralelismo, gente. E aí, a gente precisa de um conhecimento gramatical mais apurado. Ó, procuravam-se soluções para satisfazer os operários e que agradassem os empresários. Olha só. Eu introduzi aqui uma oração reduzida de infinitivo. Depois eu veio e introduzi uma oração desenvolvida. Essa é reduzida e essa é desenvolvida. Se eu vou trazer uma reduzida, eu tenho que trazer uma reduzida aqui também. Então, ó, procuravam suas soluções para satisfazer os operários e agradar aos empresários. Isso é o paralelismo sintático, tá? Então, aqui tem uma oração reduzida de infinitivo e faça a mesma coisa no seu outro complemento, tá? Para que essas soluções eram buscadas? Para satisfazer os operários e para agradar aos empresários. Então, essas duas ideias estão aqui para complementar a ideia de soluções. Seguindo, as cidades paulistas e as cidades do Paraná apresentavam muitas afinidades? Não. Olha só, aqui eu usei o adjetivo. Eu tenho que usar a mesma coisa. Então, as cidades paulistas e as paranaenses apresentaram muitas afinidades. Então, pessoal, isso daqui já é um conhecimento gramatical de que você precisa para construir sua redação. E finalizamos essa ideia do que evitar na sua redação, tá? Eu vou até incluir aqui uma outra coisa, que é construa períodos curtos. Deixa eu vir para cá, que é o seguinte. Construa períodos curtos e na ordem direta, tá? Opte por isso, porque isso vai te ajudar. Outra coisa, faça 3 períodos por parágrafo. Vou colocar para cá. Faça uma média de 3 períodos por parágrafo, tá? Por que isso, professora? Porque seu texto não fica cansativo. Então, o que que você vai fazer? Sabe quando você está construindo uma ideia e você vê que essa ideia está muito longa? E aí você finaliza aquela ideia e começa um outro parágrafo fazendo uma retomada. Por exemplo, eu gosto muito de estudar português. Ponto. Essa matéria é muito interessante para alguns pontos da minha vida. Ponto. Logo, esse estudo aquece o meu coração, tá? Então, você vai fazendo, você finaliza o seu período e faz a retomada das ideias, porque isso vai te ajudar muito a não fazer um período do tamanho da vida, gente, e te atrapalhar em coesão e te atrapalhar em coerência. Tudo bem? Então, finalizo agora mais essa aula, mas eu volto logo para falarmos ali sobre algumas redações que eu trouxe. São redações boas, mas redações que têm problemas, tá bom? Então é isso, beijo e até daqui a pouco.